Boa tarde, seus Ice Cream Sinners. Bom, estamos aqui de novo nessa terça-feira ensolarada para poder falar sobre luta de classes. A gente tá aqui hoje pra, na primeira pauta, deixar você puto, na segunda, deixar você nervoso. Esse é o nosso papel aqui. Ice Cream Sinners, sim, é excelente nome de banda. E a gente vai também na quinta-feira não ter live, porque quinta-feira eu vou pro Inteligência Limitada para falar um pouco sobre social-democracia. E eu quero só tomar um pouco do tempo para mostrar para vocês o hall de convidados que vai me preceder e me suceder, que eu achei bastante curioso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o cartaz. Aqui, ó. Esse é o cartaz que a gente começa aí com o pai do Vilela, né? Pai do Vilela, fazendo 80 anos, né? Pai do Vilela. Depois, alienígenas, anjos ou demônios. Featuring o Steadily Intergaláctico aqui, né? Depois, economia liberal, né? Ricardo Amorim, economia liberal. Depois, por que acreditar na Bíblia? Depois, vivemos numa ditadura do judiciário. Aí depois, assombrações na quaresma. Então, assim, sabe aquele áudio do Huawei? Tem puta, tem corno, tem viado, tem espírito? Me parece meio isso, assim, sabe? Tem puta, tem corno, tem viado, tem assassino, tem ladrão, tem espírito. Tem alienígena, tem demônio, tem economia liberal, tem Deus, tem assombração, tem ditadura do Xandão e tem eu lá no meio. E o pai do Vilela. Essa agenda parece a grade horária do History Channel. Você conseguiu colocar em palavras muito simples um sentimento. Tô bem posicionado, tô bem posicionado. É o DVD do Silas Malafaia, assim. Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira. Tem de tudo. Elenco da Fazenda, boa. Homossexualismo, aborto, depravação moral, discos voadores e extraterrestres. Eles não pediram foto minha atual, né? Usaram a outra aí, mas não tem problema. Então não haverá live na quinta, porque quinta eu vou estar lá. Mesmo que seja de noite, eu prefiro não ir cansado, né? Acho que isso pode prejudicar um pouco a minha cognição. Mas a gente vai estar lá pra falar de uma coisa muito importante, gente. Que é... O que é social-democracia? O tema é meio esse. É que eu tô usando o PT porque é o exemplo de social-democracia que vocês todos conhecem. Vocês são brasileiros, né? Vocês que estão aqui na minha live já devem ter visto os comunistas suscitarem controvérsias no que diz respeito às suas opiniões sobre o PT. Muito para o desgosto dos petistas, principalmente os petistas militantes, que dizem que as críticas dos comunistas fortalecem a extrema-direita ou até fazem um desserviço para a classe trabalhadora, sendo que a gente julga que é justamente o contrário, diametralmente o oposto. Eu quero fazer essa apresentação lá, primeiro porque tem um público um pouco mais amplo, né? Aqui no canal, claro, a gente tá na nossa bolha. Tudo na internet é bolha. A gente quer posicionar um pouco o ponto de vista dos comunistas em relação à social-democracia. Então eu vou fazer um apanhado histórico bastante robusto que eu tenho preparado nas últimas semanas aí. E eu espero poder contribuir com o debate, mesmo que você discorde das minhas opiniões. Que você consiga refinar as suas com os dados e com as balizas históricas que eu vou trazer. Certo? Vamos lá. Como vocês conhecem aqui a dinâmica do canal, é comum a gente não abordar pautas que são quentes. E eu não julgo que isso que eu vou falar agora é particularmente uma pauta. É mais uma fala que suscitou uma exposição que a gente acha necessário fazer aqui. Se você estava acompanhando as notícias ontem, você deve ter visto isso aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Armínio Fraga defende congelar o salário mínimo por 6 anos. Ex-presidente do Banco Central diz que nova reforma da Previdência é necessária e que prioridades dos gastos públicos são, entre aspas, erradas. Vamos lá. Eu quero ilustrar a live toda com uma imagem aqui. Uma imagem vai ilustrar a live toda. E a gente vai voltar a essa imagem no final. Essa é a imagem. Economistas ortodoxos são tipo, os pobres devem morrer. Isso é ciência. Então eu vou deixar essa imagem aqui ocultada porque a gente vai voltar a ela. E chat, eu quero primeiro, antes de tudo, antes da gente começar a debater aqui, eu quero sugerir uma contraproposta aqui. Que tal Ian Neves defende congelar Armínio Fraga por 6 anos? O que vocês acham dessa proposta? Votem democraticamente aí no chat, depois eu vou decidir, por contraste, qual que foi o veredito da plenária. E teve outra. Você acha que acabou? Acabou nada, teve outra. Plano Fraga para virar o jogo, congelar mínimo e cortar gasto tributário. Ex-presidente do Banco Central apresentou uma receita, hein, para que o Brasil possa finalmente superar os problemas econômicos. Aos alunos da Universidade de Harvard, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, apresentou uma receita para que o Brasil possa finalmente superar os problemas econômicos. Eu adoro quando o subtítulo repete parte do que está no corpo do texto. Eu acho isso muito agradável. Eu tenho uma receita, chat. Eu tenho uma receita. Primeiro, a gente compra um congelador. E depois a gente deixa o resto para vocês decidirem, tá? Vamos ler um trecho aqui. Abre aspas.
algo que seja realista e palatável. A receita é, 2 pontos, congela o salário mínimo e reduz gastos tributários em 2% do PIB. Isso daria 3% do PIB em redução de gasto público. E o Brasil virava o jogo, fecha aspas. Ele reconhece que o congelamento em termos reais do mínimo não é palatável para o presidente Lula, mas é que não dá para fazer salário mínimo crescendo 2,5% nessas circunstâncias. Primeiro de tudo, eu não quero entrar no debate econômico para além disso aqui. Eu não quero entrar no debate econômico para além disso aqui. Porque eu não sou economista, Duda não é economista, Suede não é economista. Quer o debate econômico? Vai lá no Humberto, o Humberto vai fazer o debate econômico muito bem. Mas a gente sabe muito bem que economia não é uma ciência exata. Economia é uma ciência humana, política, e não existe separação entre economia e política. Essa receita de bolo, entre aspas aí, é só um dogma liberal para justificar política de austeridade. É uma matemática idiota para justificar políticas que vão ter efeitos sociais muito adversos para a classe trabalhadora. E, gente, não é que a gente tá falando de um salário mínimo alto pra caramba, tá? Então, assim, esse cara tá falando de congelar o salário mínimo, que já é baixo. E quando a gente fala em sacrifício, já que é aquele momento Lord Farquaad, alguns de vocês vão morrer, mas é um sacrifício que eu tô disposto a fazer, esse sacrifício nunca tem que ser feito pela burguesia, né, chat? Nunca tem que sacrificar o lucro, o privilégio, propriedade privada, nunca. Sempre tem que sacrificar literalmente a vida dos pobres, né? E assim, as políticas econômicas do governo do PT têm vários problemas. Só que talvez a mais importante do que o próprio Bolsa Família, que é muito consagrado, com toda razão, inclusive, foi a valorização real do salário mínimo. De verdade, gente, a valorização do salário mínimo foi o que fez, junto com a empregabilidade, claro, foi o que fez a miséria cair vertiginosamente durante o governo Lula. A gente não tá debatendo essa miséria pra onde ela foi, pra onde essas pessoas miseráveis foram, se isso foi estável, a gente não tá debatendo isso, né? Mas, enfim, eu só tô querendo dizer que a política de reajuste do salário mínimo é muito importante e foi talvez a política mais importante do governo Lula. Só que só reajustar o salário mínimo não é nem de perto o suficiente pra acabar com a desigualdade no Brasil, vocês sabem muito bem disso, né? Só que vindo dessa figura do Armínio Fraga, se você sabe quem é o cara, isso aqui não é surpreendente, tá? E se você não sabe quem é ele, a gente vai contar um pouco quem é ele. Por isso que a gente queria falar dessa notícia. Porque é bom a gente encontrar notícias que coloquem de novo em evidência esses personagens que são, no mínimo, curiosos aqui da fauna da economia política brasileira. Vamos lá. Peguei aqui um documento pra ler pra vocês, ó. História contada do Banco Central do Brasil. A gente tem aqui. É isso aqui que eu tô lendo pra vocês. Deixa eu ler aqui. Abre aspas. Nascido em uma família de médicos, Armínio Fraga seguiu a carreira de economista, estimulado pelos professores que reformularam o departamento de economia da PUC no final dos anos 70, com o objetivo de formar um centro de ensino e pesquisa semelhante ao das melhores universidades norte-americanas. Ou seja, era a escola neoliberal chegando com tudo na PUC, tá? É basicamente isso. A criação da pós-graduação da PUC-Rio deu vitalidade às discussões econômicas e formou um número expressivo de jovens que, após seguirem suas formações em renomadas universidades no exterior, ou seja, após terem adquirido a doutrina neoliberal, participaram e seguem participando ativamente do debate nacional. E, gente, não é curioso que se fala o tempo todo sobre doutrinação nas universidades públicas e não se fala de doutrinação neoliberal nas universidades? Não que a PUC seja pública, tá? Não tô inferindo isso. Mas se tem uma coisa que é doutrinação, é isso aqui, tá? Literalmente, essa doutrina veio para as universidades para doutrinar professores para que essa doutrinação chegue na política pública. Isso aqui foi uma cadeia, um pipeline de doutrinação. O Armínio Fraga foi presidente do Banco Central na época do FHC, que é outro cara, também defendeu uma política de se os pobres morrerem a economia fica show, chamada Plano Real, tá, gente? Plano Real. Hoje em dia o Plano Real é muito consagrado por ter estabilizado a nossa moeda, mas foi às custas da classe trabalhadora, tá, gente? Com desemprego batendo 2 dígitos aí e realmente a pobreza na década de 90 e começo dos anos 2000 era sinistra. Então foi, literalmente, a gente estabiliza a moeda. Com todo mundo passando fome, fica show. Aí a gente vê que o Armínio Fraga foi o presidente do Banco Central nessa época. E aí a gente consegue ver também, no histórico do Armínio Fraga, que a receita mágica de sacrificar o salário mínimo vem de alguém que nunca dependeu do salário mínimo, né? Mas não só o Armínio Fraga nunca dependeu do salário mínimo, como vale muito a pena a gente olhar o que ele tem feito, o que ele faz para qual que é o ganha-pão do Armínio Fraga, né? Vamos ver? A gente já viu que ele é filho de médicos, né? Gávea Investimentos de Armínio Fraga confirma parte na compra do McDonald's latino-americano. A Gávea Investimentos, fundada pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, confirmou hoje que tem participação na compra de 1,6 mil restaurantes do McDonald's da América Latina. O negócio anunciado hoje pela manhã deve movimentar 700 milhões de dólares. De que ano é isso? 2006.
2017. E chat do meu coração, vocês estão vendo que o Armínio Fraga, ele não é só uma pessoa que defende o dogma neoliberal, né? Ele literalmente tem interesses de classe nisso. Vocês sabem muito bem que o McDonald's não é uma rede de restaurantes famosa por valorizar funcionários. Quando teve a manifestação da UP contra o 6x1 nos shoppings, os camaradas da UP disseram que os que aplaudiram mais efusivamente foram os funcionários do McDonald's, tá? E a gente não precisa especular, porque a gente tem denúncias aqui. Comissão de Trabalho recebe denúncias de precarização do trabalho na rede McDonald's, que pratica 6x1, diga-se de passagem. Comissão de Trabalho da Câmara realizou audiência pública para debater a situação dos funcionários que trabalham ou trabalharam na rede de lanchonetes McDonald's. Segundo denúncias recebidas pelos deputados, a empresa submete os empregados a um regime de trabalho ilegal e humilhante. E aí a gente vê esse cara falando sobre congelar o salário mínimo. E eu falo congelar ou reduzir, gente, congelar é reduzir. Sempre tem inflação no capitalismo. Se você congela, você reduz ao longo dos anos. É isso que acontece. Não existe muita diferença entre congelar e reduzir. Mas o Armínio Fraga, ele é um cara eclético. Ele é um empreendedor serial. Ele não consegue parar de empreender. E ele também é um entusiasta do setor de turismo. Vocês sabem que é um setor muito ilibado aqui, né? No Nordeste e no Pantanal, empreendimentos turísticos avançam sobre terras indígenas. Ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, é dono de hotel em área sobreposta ao território Tupinambá, na Bahia. O cara tem um resort de 190 hectares que tá em 20% da terra indígena Tupinambá de Olivença. Só para vocês terem uma noção, 190 hectares é mais ou menos 266 campos de futebol. Em 2013, 70 indígenas ocuparam o resort, principalmente a parte irregular, e para isso pressionar a FUNAI a analisar a situação e homologar a situação, né? Outra coisa, existe um histórico de crimes ambientais nesse resort, que foi embargado pelo IBAMA em 2005, principalmente por destruir vegetação nativa em área de proteção ambiental. Então, para vocês verem a situação, é em cima de terra indígena e com crime ambiental. É o único empreendimento no setor do Armínio Fraga? Não. Não. É o único que ameaça a vida dos povos indígenas? Também não. Também não. SPU determina a suspensão de mega empreendimento na ilha de Boipeba. A empresa de José Roberto Marinho e Armínio Fraga pretendia desmatar 300 mil metros quadrados. Se você tá tendo um déjà vu agora, você deve lembrar dessa notícia. É claro que o nome José Roberto Marinho lembra mais, né? É um nome um pouco mais memorável, mas isso aqui a gente já falou. Lembra da PEC da privatização das praias, gente. Lembra também da PEC que a gente estava chamando de PEC pau no cu do Neymar? Lembra disso? Adivinha quem ia ser uma das pessoas beneficiadas pela PEC, gente? Adivinha. Vocês têm uma chance para adivinhar. PEC da privatização das praias beneficia mega resort de luxo de Armínio Fraga e José Roberto Marinho. Pra vocês que estavam lembrando aí da PEC da privatização das praias, olha quem tá envolvido, gente. Gente, é um terreno que esses caras querem construir até hoje, uma porra de um resort, ia ser um espaço público que ia virar privado. É uma fazenda de 1.661 hectares, localizado nessa ilha de Boipeba, e é 20% de todo o território da ilha. E tá dentro de uma APA, tá? Tá dentro de uma área de proteção ambiental. Além disso, tá próximo de uma comunidade pesqueira chamada Cova da Onça e próximo um quilombo chamado Monte Alegre. Esse empreendimento vai ameaçar as duas comunidades. E tem outra coisa. O terreno foi comprado de forma extremamente irregular, porque o terreno não é privado. O que aconteceu? O Marinho e o Fraga compraram em 2008 esse terreno por 20 milhões de reais, que em 2008 valia muito mais, inclusive, né? Agora, corrigindo para a inflação, deve valer muito mais isso aqui. O que acontece é, o terreno foi vendido pelo ex-prefeito de Valença, que é uma cidade próxima da região, que é o Ramiro José Campelo Queiroz. Como que o cara, que era prefeito de uma cidade próxima, vendeu um território público? Ele grilou a área. Então pega a visão, gente. Um ex-prefeito grilou uma área, vendeu por uma fortuna para esses caras, e esses caras querem construir um resort nessa área. O que ia regular esse resort? A privatização das praias. E é um empreendimento que já tem projeto. É um condomínio com 25 casas, 2 pousadas, pista de pouso para jatinho e um campo de golfe. E eu confesso para vocês, gente, o campo de golfe é o que mais me ofende aqui. Campo de golfe. O cara quer destruir comunidade autóctone e destruir área de preservação numa ilha, privatizando praia para construir campo de golfe. Essa é a situação, vou repetir, do cara que tá falando de congelar o salário mínimo. Então é um cara que passa por cima do Estado
E que quando não consegue usar o Estado a favor dos seus próprios interesses, diz que a chave para a solução de todos os problemas do Brasil é fuder com os pobres. E aí vocês entendem, gente? Lembra quando a Maria da Conceição Tavares falava sobre o Banco Central Independente? Vou até trocar a câmera. Perguntavam para Maria da Conceição Tavares, o que você acha de um Banco Central independente? Ela sempre respondia, independente de quem? Independente de quem? Esse cara foi presidente do Banco Central. Vocês veem que independente do mercado financeiro é que não é. E aí é que tá, gente. Eu vou repetir uma coisa. Esse cara não tá só defendendo um dogma liberal. Tampouco tá sendo técnico. O que esse cara tá fazendo é defender os seus próprios interesses de classe. E aqui vocês conseguem ver como o aparato público, de interesse público sobretudo, é instrumentalizado pela burguesia para defender os seus privilégios. Simples assim. Por isso que eu não vou entrar no debate econômico aqui, não precisa entrar. O debate é 100% político. Nunca se fala em cortar privilégios da burguesia. Nunca. Isso não é nenhum debate. Porque todo o aparato é dominado pela burguesia de caráter neoliberal. Quando eu falei de ficar puto, você não imaginava quanto? É pra ficar puto. Como diria Davi Brito, independente de guê. Independente de guê. E aí eu vou dar só uma prévia do que eu vou falar quando eu for falar de social-democracia, tá? O que acontece, gente? Lembra que eu comecei a live falando que talvez a política mais importante do governo Lula seja a valorização do salário mínimo? O que acontece? O governo Lula sempre foi um governo de não enfrentamento. Sempre foi um governo de conciliação de classes, um governo que buscava não enfrentar e não incomodar os interesses da burguesia. Era um governo que tentava fazer políticas que agradassem a dois senhores, o povo e a classe dominante. Só que tem um problema, gente. O que nós marxistas dizemos não é que esses interesses são só diferentes, eles são antagônicos. E eles são irremediavelmente antagônicos e materialmente antagônicos. O que acontece? A valorização do salário mínimo era super importante na época do governo Lula. Só que a própria valorização do salário mínimo e a maior empregabilidade já causam um conflito distributivo. Já causam um conflito mais tradicional da luta de classes, que é o conflito entre capital e trabalho. Então vocês entendem que ao melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora, mesmo que seja através da empregabilidade do consumo e não da inserção política da classe trabalhadora, isso já causa um conflito de classes. Vocês estão entendendo? E aí a classe que detém a maior parte do aparato público começa a se movimentar contra esse governo, mesmo que ele não queira a incomodar. Isso é uma consequência da luta de classes, que é o pilar da estrutura capitalista. Em outras palavras, o governo Lula e o governo Dilma incomodaram a burguesia, mesmo se eles estivessem tentando não incomodar. Porque não tem como. Não tem como. O conflito de classes, ele é material. Ele é inerente à estrutura capitalista. E aí, se vocês quiserem entender melhor, eu vou dar todo o panorama de como isso se conformou na quinta-feira, lá no Inteligência Limitada. Mas eu queria só mostrar como essa notícia é uma evidência bem pontual disso. Até onde vai essa contradição do capital de ferrar o máximo trabalhador, mas depender do consumo? Essa é uma das contradições fundamentais do capitalismo que o Marx aponta no Capital. Porque o capitalismo ele não é racional. Ele, ao mesmo tempo que quer diminuir o custo da mão de obra, ele precisa de mercado consumidor. E existe uma série de maneiras de contornar isso, e todas elas envolvem fuder com a classe trabalhadora, não se enganem. Então, assim, pra terminar, só relembrando aqui, em suma, economistas ortodoxos são tipo, os pobres devem morrer, isso é ciência. Isso é ciência, basicamente. Certinho?